Saúde, estamos de volta. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está movimentado, temas diversos. E agora a gente fala sobre uma questão que atinge milhões e milhões de pessoas no mundo todo, milhões e milhões de brasileiros também. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, apesar de existirem mais de 140 tipos de dores de cabeça, que são conhecidos pela medicina, quase 80% dos casos são de enxaqueca. Enxaqueca é diferente de dor de cabeça. Mas uma cirurgia agora pode diminuir ou pode curar a enxaqueca. Vamos falar sobre isso, essa novidade. Quem está aqui conosco é o cirurgião plástico Dr. Pedro Bersan. Não, é o Pedro Bassan, meu amigo lá da TV Globo, o doutor Pedro Bersan. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fernando. Esse trocadilho aí é bastante comum, Todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Um abraço para o Pedro Bassan, lá de Tupã, meu querido amigo. Doutor, quando o senhor chegou, além de eu perguntar se alguém já tinha falado que o nome parece com o do Pedro Bassan, eu também falei, mas cirurgião plástico vai fazer cirurgia para enxaqueca? Aí o senhor disse, todo mundo fala isso. Então... Todo mundo fala isso, Fernando. Realmente é uma relação muito diferente, né? A gente não imagina isso, mas a própria cirurgia da enxaqueca vem da cirurgia plástica, vem de um cirurgião plástico americano. Por quê? Porque a cirurgia de enxaqueca não é uma neurocirurgia, ela não é feita dentro do crânio, dentro da cabeça da gente, né? Esse cirurgião plástico, eu tive a maravilhosa oportunidade de aprender a cirurgia com ele mesmo, lá em Cleveland, nos Estados Unidos. Ele começou a observar que os pacientes de lifting facial, de blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, relatavam que tinha uma melhora muito grande das crises de enxaqueca depois da cirurgia. Ele foi investigar por que isso acontece, né? Então, a cirurgia de enxaqueca é uma cirurgia subcutânea, que a gente fala, ela é logo ali embaixo da pele, na região em que o cirurgião plástico é especialista mesmo. Por isso que ela é muito mais da nossa área do que de qualquer outra especialidade. Como é que ela foi evoluindo? Como é que, a partir desses procedimentos para tirar a olheira, para melhorar ali o olho um pouco mais acima, as pessoas tinham enxaqueca e relataram isso, e a partir daí os casos clínicos indicaram a cirurgia? Exatamente. Aí ele foi investigar, né? O que eu estou fazendo para esses pacientes que eles estão tendo essa melhora tão importante e tão inesperada. E aí o que ele identificou? Na verdade, o que a gente trabalha na cirurgia de enxaqueca é uma descompressão. A gente tira alguma estrutura que está apertando, está esmagando algum nervinho que sai de dentro do crânio, né? São nervos sensitivos que saem de dentro do crânio, do osso do crânio, e vão em direção à pele para trazer sensibilidade para a região do rosto. Então, quando a gente faz esses descolamentos, essa liberação da pele, muitas vezes a gente tirava essa compressão, que antes a gente nem sabia que existia, mas ao retirar essa compressão, o nervo ficava livre e parava de desencadear a enxaqueca. Porque, Fernando, o cérebro não sente dor, a gente não tem terminação nervosa no cérebro, né? Existem até neurocirurgias que são feitas com o paciente acordado. Sim, e às vezes é necessário mesmo. Sim, porque às vezes ele precisa, às vezes, estar aprimorando ali tem gente que precisa tá tocando violão e toca o violão ali durante a cirurgia, até para dar um retorno, né, de como é que está indo, como tá indo, exatamente. Ali, né? Então o cérebro não sente dor, mas por alguma razão esses pacientes que têm enxaqueca manifestam uma dor muito intensa, né? A Organização Mundial de Saúde considera a enxaqueca uma doença tão incapacitante quanto a tetraplegia, né? No momento da crise, o paciente realmente pode ficar incapaz de qualquer atividade. E aliás, essa é a diferença da enxaqueca para a dor de cabeça. A enxaqueca é incapacitante. Exatamente. Dor de cabeça não dor de cabeça exatamente. A gente, na maioria das vezes, consegue manejar, né? Mas aí essas pessoas sentem essa dor, a gente não sabe por quê, mas a gente identificou o que funciona como gatilho para essa dor, que é justamente essa compressão nervosa que eu mencionei para você agora há pouco, né? Esses nervinhos delicados, é uma cirurgia que a gente faz com o microscópio, de forma bem delicada mesmo, eles estão comprimidos. Isso gera uma inflamação crônica nesses nervos e o cérebro interpreta essa inflamação como dor. Por isso que a gente consegue resolver isso com bastante simplicidade, digamos assim, porque basta remover essa compressão. Quem tem enxaqueca, Fernando, sempre sabe dizer para você, olha, minha dor começa aqui atrás, minha dor começa aqui. São sempre pontos específicos, que são os pontos anatômicos onde esse nervo vai sair de dentro do crânio e onde ele pode estar comprimido, né? Não existe uma enxaqueca que começa no meio da cabeça, não existe uma enxaqueca que começa aqui embaixo dos olhos. Elas são sempre nos lugares pré-determinados, que é anatomicamente onde o nervo sai. Então, o Gyron, né, que é esse cirurgião que eu te informei dos Estados Unidos, ele começou a perceber, fazer essa correlação
e identificar por que a partir desse descolamento, a enxaqueca melhorava muito. Interessante. E também existe aquela aura, né, também, Sim. que é um indicativo de que a enxaqueca vai chegar. A pessoa já sabe, igual quando tem algum tipo de dor nas juntas, indica chuva, né? É verdade. A aura é muito comum. Ela não está presente em todos os casos, mas realmente é uma manifestação, um pródromo, como a gente às vezes fala, importante da enxaqueca. Até os tratamentos profiláticos, preventivos da enxaqueca, muitas vezes são feitos nesse momento, para evitar que a dor venha de forma intensa. Mas até 30% dos pacientes com enxaqueca, Fernando, não conseguem uma melhora significativa, continuam perdendo atividades sociais, atividades do dia a dia, mesmo com tratamento clínico, medicamentoso otimizado, né? Esses são os melhores candidatos para a cirurgia, que é uma cirurgia muito segura, feita em regime de hospital-dia, o paciente opera de manhã, vai embora de tarde, e esses pacientes que não respondem bem ou que têm efeitos colaterais muito importantes dos medicamentos para enxaqueca, são excelentes candidatos. Como é que é feito o processo de uma cirurgia que é descoberta assim, dessa forma? Nos Estados Unidos tem lá, né? A gente tem a Anvisa aqui, lá nos Estados Unidos tem o FDA, né? Como é que essa cirurgia é submetida ao FDA? Claro, com certeza. Todo procedimento médico novo, que está começando, inicialmente ele passa por um protocolo de pesquisa, estudos clínicos, estudos randomizados, multicêntricos, né? A gente começa a fazer a mesma cirurgia em vários hospitais para ver se aquilo é reprodutível. Não é uma cirurgia nova, na verdade, né? O Garon descreveu isso em 2002, né? A primeira publicação de importância, de relevância maior em relação a essa cirurgia foi em 2004. Então, ela está em capítulos de livro de cirurgia plástica, é pouco conhecida, mas ela não é uma aqui no Brasil, coisa nova. Aqui no Brasil, ela é disponibilizada aqui, nós estamos em Belo Horizonte, e em outros centros também, ela já é, ainda é pouco conhecida, mas Sim. já é ofertada assim. Sim, a gente tem em Belo Horizonte, em São Paulo e em Recife, tem colegas que fazem a cirurgia. A gente está sempre em contato, existe uma sociedade internacional de cirurgia da enxaqueca, que eu faço parte, e a gente está sempre trocando experiência. Então é o que você falou, passa pelo FDA, passa pela Anvisa. Então, uma técnica para ser consagrada, para a gente conseguir, para a gente poder executá-la de forma rotineira, ela precisa passar por tudo aí. E foi isso que aconteceu lá na década de 2000, dos anos 2000, 2010. Então, para a gente entender como ela é realizada, o doutor Pedro já falou aqui. O paciente sempre indica, olha, começa normalmente aqui, começa aqui do lado. Exatamente. E daqui vai embora, daqui vai para a cabeça inteira. Isso. A gente tem os pontos em que o nervo sensitivo, tem o nome de trigêmeo, ele sai de dentro do crânio. São pontos padronizados, né, pela natureza, claro. Logo acima dos olhos, aqui temporal, às vezes atrás do pescoço, na lateral do pescoço ou dentro do nariz. Então, de acordo com a queixa do paciente, a gente vai fazer pequenas incisões dentro da pálpebra para ficar bastante escondido ou aqui atrás dentro do cabelo, vai identificar esse nervo de forma microscópica, preservando a integridade do nervo, porque ele é importante para trazer sensibilidade, mas retirando essa compressão, que muitas vezes é uma arterinha, um vaso sanguíneo anômalo que está ali, ou uma musculatura que está mais hipertrofiada e causando essa compressão crônica. A dor terrível do trigêmeo, ela está relacionada com a enxaqueca? É um tipo de enxaqueca? É um tipo de cefaleia, né? A cefaleia trigeminal é um tipo de cefaleia muito, muito grave também, de outro tratamento. Existe também a cirurgia de descompressão central do nervo trigêmeo, que é a razão desse tipo de dor de cabeça, né, da cefaleia trigeminal. A enxaqueca, não. A compressão não é central, né, não é lá dentro da cabeça. Como a gente está falando, é bem embaixo da pele mesmo. Então, existe uma relação, porque é o mesmo mecanismo, né, uma irritação, uma compressão crônica desse nervo, que vai enviar uma mensagem e o cérebro vai interpretar como dor. Mas os tratamentos são diferentes, porque o ponto de compressão é diferente. E quando você observa ali, abriu, para ver o que está acontecendo, já localizou o ponto, e aí dá para ver o que estava pressionando? É microscópio, né? Dá para ver. Mas é com microscópio? É com microscópio. Na maioria das vezes a gente consegue identificar. É muito frequente que o paciente tem alguma alteração anatômica, alguma diferença em relação às outras pessoas, no formato, no trajeto do nervo. A enxaqueca que tem origem occipital, por exemplo, aqui atrás da cabeça,
O nervo habitualmente corre entre 2 ventres musculares, então ele corre livre. Nesses pacientes que têm enxaqueca é muito frequente a gente encontrar o nervo dentro do ventre muscular. Então as movimentações, tudo ao longo do dia vão causando essa irritação que vai eventualmente desencadear a crise de enxaqueca. Então a gente consegue, na imensa maioria das vezes, identificar mesmo onde está a compressão, o que está fazendo a compressão, para poder eliminar esse problema de forma bem localizada. Sim. Agora, com relação ao corte ali, ele é feito com laser, ele é feito com... Como é? O corte convencional. Né? Não é laser, não? Não, as cicatrizes ficam, na verdade, praticamente imperceptíveis. Né? A mesma cicatriz que a gente usa para fazer cirurgia estética. Né? Então, não faz sentido uma cirurgia estética com uma cicatriz ruim. As cicatrizes da pálpebra, ou as cicatrizes aqui perto do cabelo e atrás dentro do cabelo, como eu te falei. Anestesia é... Anestesia geral. Geral? Geral, sim, porque a gente vai manipular esses nervos. Então, lembra que a compressão desse nervo desencadeia uma crise de enxaqueca. Durante a cirurgia, eu vou manipular esse nervo, não tem como eu não tocar nele. Né? Então, se o paciente estiver acordado, eu posso desencadear nele uma crise forte de enxaqueca. Nossa, então é exatamente. Direitinho, por isso né? que a gente precisa da anestesia geral. Para uma cirurgia rápida, 1 hora e meia de cirurgia, mas a anestesia geral é importante para não ter esse perigo. Sim. Agora, dentro do estudo que foi feito já, existem análises com relação aos operados que podem voltar a sofrer as crises? Qual é esse percentual? Hoje a gente tem centenas de estudos, né, de centenas de trabalhos de vários grupos, de várias universidades, o mais recente até da Universidade de Harvard. A gente tem o consenso da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, validando mesmo, né, a cirurgia. Então, medicina nada é 100% nem 0%. Né? A gente tem, numa média desses trabalhos, 92% dos pacientes que são operados têm uma melhora de mais de 50% em 3 parâmetros que são muito importantes para a enxaqueca. A frequência das crises, a intensidade dessas crises e quanto elas duram, a duração de cada crise. Né? É o que a gente considera um sucesso. Né? Melhora maior do que 50%, 10, 15% dos pacientes nunca mais tem dor ou eventualmente tem alguma crise de dor de cabeça que a gente está mais que acostumado a tratar como a dipirona ou Tilenol. Sim. Vamos só repetir esses números então. Com relação à eficiência da cirurgia, 50%... 92% dos pacientes... 92%, diminui 50%... Ou mais. Ou mais. O número de crises e a intensidade da dor. E a frequência das crises também. Então, 92% ficam com metade da dor. Ou menos que Ou isso. menos que isso. A gente tem um grupo privilegiado, digamos assim, que são aqueles 15% dentro desses 92% que nunca mais tem crise ou praticamente não tem mais crise. E a gente tem um grupo menor, de em torno de 8% a 10%, que não estão nesses 92%, que vão ter uma melhora menor do que 50%. Esses pacientes têm algum outro mecanismo, a gente imagina, que desencadeia as enxaquecas e que a gente ainda não conhece. Né? Agora o senhor falou também de tratar a dor de cabeça com um analgésico. Isso acaba também, os neurologistas sempre dizem, né, que é um mantenedor da dor de cabeça, né? Muitas vezes né? Quando a gente tem uma enxaqueca, uma dor muito, muito frequente, o uso exagerado de medicamentos desencadeia um tipo até específico de dor de cabeça, que é a dor de cabeça dependente de analgésicos, né? Então, muitas vezes a gente vê no consultório o paciente que tem enxaqueca e está tomando aquele tanto de remédio continua com queixa de que está até piorando. Às vezes a gente precisa fazer uma espécie de desintoxicação, suspender esses remédios, otimizar mesmo o tratamento para ver se é mesmo um caso bom para a gente indicar a cirurgia, né? E uma das formas eficientes é parar de tomar o remédio, né? Para descobrir isso. É uma das opções, né? Muitas vezes não parar de repente todos os medicamentos, mas às vezes substituí-los por drogas de outras classes, medicamentos de outra classe, até porque se a gente parar tudo de uma vez, às vezes pode ter uma enxaqueca muito forte também. Então é difícil esse manejo da troca de analgésicos em relação à enxaqueca. E faz diferença entre jovens e idosos, a eficiência dela? Da cirurgia? Faz sim, porque é muito mais frequente que essa compressão seja
venha desde a infância, né? Então, quanto mais cedo o sintoma da enxaqueca se manifestar, maior a probabilidade da gente ter uma cirurgia com um resultado positivo, porque é uma alteração anatômica mesmo, a gente provavelmente já nasce com ela, né? Já nasce com aquele vasinho ali no lugar errado, já nasce com aquele músculo um pouquinho maior, ou mesmo o próprio orifício no osso, por onde o nervo sai, é muito estreitinho, ele fica ali apertado. Então, quanto mais cedo a manifestação da enxaqueca aparece, maior a probabilidade da gente ter um bom resultado. E as condições da vida vão aumentar ou diminuir as possibilidades dessa dor ser maior ou menor, né? É verdade, né? Além da questão anatômica, da questão biológica, a gente sabe que a enxaqueca é extremamente dependente de fatores ambientais, né? Barulho, alimento, cheiro, sono, luz, tudo isso vai ser um ponto de início ali, um pontapé para uma crise, dependendo de cada paciente. Tem gente que não pode comer queijo, tem gente que não pode comer chocolate. Inclusive, um dos casos que eu sempre gosto de contar foi uma paciente que eu tive, estudante de medicina, estava no primeiro período na época, e ela voltou mais ou menos 6 meses depois, e a única coisa que ela queria mesmo me agradecer era: doutor, eu amo chocolate, eu nunca podia comer chocolate, eu como chocolate todos os dias agora. Que bom, né? Que bom. E em Minas, né, não poder comer queijo, né? Exatamente. Que tristeza, né? Vinho, chocolate, queijo, são alimentos que muitas vezes desencadeiam mesmo as crises. Agora, para a gente, para o nosso telespectador, nossa telespectadora aqui acompanhando, vamos falar qual a diferença, como é que a pessoa pode identificar se ela tem dor de cabeça ou tem enxaqueca, já que muitas vezes a gente fala, que enxaqueca, na verdade é dor de cabeça, ou que dor de cabeça, na verdade pode ser enxaqueca. A enxaqueca é uma doença específica mesmo, ela é bastante diferente da dor de cabeça que a gente tem no dia a dia e de outras dores de cabeça, algumas que a gente até falou. Ela pode ser crônica? Ela geralmente é crônica, sim. Geralmente é uma dor intensa, pulsátil, que se inicia unilateral de um dos lados da cabeça e pode ou não ocupar os 2 lados. Ela é recorrente, muitas vezes tem sensibilidade à luz, cheiro, barulhos altos, tem essas relações que a gente falou com a alimentação, com o sono, com o comportamento e os analgésicos comuns têm pouco efeito, né, sobre essas dores. É frequente que os pacientes tenham 2, 3, 4 dias seguidos de dor. É muito diferente da dor de cabeça que a gente tem. Eu falo com os pacientes, graças a Deus, digamos assim, eu não tenho a enxaqueca, mas eu sei que só quem tem enxaqueca sabe o que é enxaqueca, porque é uma doença, uma sensação totalmente diferente da dor de cabeça normal. E sabe quando ela está vindo, né? Sim, a aura mesmo. Sabe quando ela vai mais chegar. De 70%, 80% dos pacientes têm a aura, né? Aquelas alterações ou visuais, ou luminosas, às vezes até auditivas, que vão preceder a crise de dor. E isso, imagina, eu imagino, eu também não tenho, mas eu imagino assim, o desdobramento emocional de tudo isso, né? Exatamente, é aquela questão que a gente estava falando, né, da Organização Mundial de Saúde. É uma doença extremamente incapacitante. 80% das pessoas que têm enxaqueca são mulheres mesmo, é muito mais frequente nas mulheres, e até 20% da população tem enxaqueca de forma importante. E aí perde compromisso social, perde evento de família, altera performance de trabalho, né, humor, as relações interpessoais, tudo fica bastante prejudicado, principalmente nos casos mais graves. Agora, doutor, para também aumentar ou diminuir a dor de cabeça, a questão do preço é uma dor de cabeça, né? Na verdade, Fernando, existem até alguns convênios que até têm uma cobertura parcial da cirurgia, né? Como eu te disse, é uma cirurgia muito simples, é uma cirurgia rápida. E se você fizer, por exemplo, um cálculo de quanto um paciente com enxaqueca gasta por ano com medicamentos, os medicamentos não são baratos, né? E são usados com muita frequência. Então, se você levar em consideração quanto o paciente gasta em medicamentos em um ano, ele já gastou mais do que a cirurgia. Imagina a vida inteira. Mas os planos de saúde acabam tendo alguns problemas com relação a cirurgias estéticas, né? O cirurgião plástico estética, sim. Cirurgia estética realmente não faz parte do rol. Mas mesmo sendo feita por um cirurgião plástico e uma clínica de cirurgia plástica... Sim, porque nós, como cirurgiões plásticos, não fazemos apenas cirurgias estéticas, né? A gente faz cirurgias reconstrutoras, trata tumores de pele, reconstruções de mama, reconstruções de membros. Problemas ligados também à cirurgia bariátrica depois, exatamente, né? Aquele famoso avental, exatamente, né? O tratamento do avental pós-cirurgia bariátrica, entre outras coisas.
Mas independente disso, né, em questão de custo, é uma conta simples, como eu te falei mesmo, que o paciente com enxaqueca grave gasta de medicamento por ano, em um ano, ele já pagou a cirurgia. Imagina a vida inteira dele. E nós não estamos falando de analgésico que está na farmácia, não, né? Não. São medicamentos para prevenir, são medicamentos para tratar a crise, que tem mecanismo de ação mais complexo, né? Hoje existem até medicamentos injetáveis, imunobiológicos, que têm um resultado bom, mas tem um custo muito alto, né? E um efeito colateral, né? Um efeito indesejado que muitas vezes até atrapalha o tratamento. Bom, doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui, foi muito esclarecedora, boa sorte aí e tomara que um dia a gente ainda tenha essa cirurgia, quem sabe, até no nosso Sistema Único de Saúde. Seria ideal, né, Fernando? Enxaqueca é uma doença que não escolhe classe social, não escolhe absolutamente nada, né? E prejudica igualmente ou até de forma desigual, mesmo quem tem mais ou menos condição. É uma cirurgia muito, muito tranquila mesmo, com resultados muito bons. E baixíssimos riscos. A gente fica muito feliz com os pacientes quando eles voltam no pós-operatório. Maravilha. Muito obrigado, então. Boa sorte. E muito obrigado também pela sua companhia. O convite de sempre para você acessar nossas redes sociais, mandar mensagens. Até a próxima, pessoal.